Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao novo vídeo da Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. Atendendo ao pedido do Júnior César, valeu pela sugestão, Júnior. Hoje eu vou resolver com você a prova de matemática da Guarda Civil Municipal de São José dos Campos, prova que aconteceu em 2018 e foi organizada pela VUNESP. Você já sabe, se não sabe, fica sabendo agora. Aqui no canal tem uma playlist só com provas da Guarda Municipal. Já viu? Se não viu, essa playlist está nesse link que vai aparecer aqui agora para você. Beleza? Bora resolver as 15 questões dessa prova? Vem comigo! Uma pesquisa realizada em determinado município identificou que, em cada 10 jovens em idade de alistamento militar, 2 gostariam de servir na Marinha, metade gostaria de servir no Exército e 1/3 dos demais gostaria de servir na Aeronáutica. Se 2.680 jovens participaram da referida pesquisa, então o número de jovens que disseram não querer servir em uma dessas forças armadas é igual a quanto? Então, aqui a gente tem um probleminha envolvendo fração e proporção, certo? De cada 10 jovens, 2 querem ir para a Marinha e metade quer ir para o Exército. Quanto é a metade de 10? Então, coloca lá, ó, de cada 10 jovens, a metade quer ir para o Exército. Metade de 10, 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 dá 5. E 2 querem ir para a Marinha. Para a Aeronáutica, quantos querem ir? 1/3 dos demais. Para aqui. Quantos são os demais? Se tinha 10, 5 foram para o Exército. 10 menos 5, 5. Desses 5 que sobraram, 2 escolheram a Marinha. 5 menos 2, 3. Logo, os demais são 3. A gente vai calcular 1/3 de 3 para indicar as pessoas que escolhem a Aeronáutica. 1/3 de vezes, certo? O de sempre substitui por vezes 3. 1/3 vezes 3 é 1 vezes 3, 3 dividido por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Ou seja, das 10 pessoas, uma vai para a Aeronáutica. Logo, quantas pessoas não escolhem nem o Exército, nem a Marinha, nem a Aeronáutica? Tinha 10. 10 menos 5, 5. Menos 2, 3. 3 menos 1, 2. 2 pessoas não escolhem nenhuma dessas forças. Agora, você tem que calcular quantos jovens de um total de 2.680 não escolhem nada. Ora, você sabe que de 10, 2 não escolhem. De 2.680, X não vão escolher. Faz uma regra de 3, uma proporção, né? Se tem 10 no total, de cada 10 no total, 2 não escolhem nem o Exército, nem a Marinha, nem a Aeronáutica. Esses 2 aqui. De 2.680 no total, X não vão escolher. Beleza? Resolve a regra de 3. 10 vezes X, 10x, é igual a 2 vezes 2.680. Pega o 10 que está multiplicando, passa para cá dividindo. Você pode simplificar esse zero com esse zero, vai sobrar 2 vezes 268. 2 vezes 268 dá 536. Logo, de cada 2.680 pessoas, 536 não escolhem qualquer uma dessas forças. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Se você tiver dúvidas, pode perguntar, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder. Combinado? Bora para a questão 17. A Guarda Municipal de uma determinada cidade realiza uma tarefa A cada 15 dias e uma tarefa B a cada 25 dias. Sabendo-se que essas tarefas são realizadas rigorosamente, independentemente do dia da semana, e que na segunda-feira da semana passada ambas as tarefas A e B foram realizadas pela referida guarda, a vez imediatamente anterior em que essas duas tarefas foram realizadas em um mesmo dia foi que dia da semana? Já sacou sobre o que é essa questão? Se você não captou a mensagem, dá uma olhada nesse vídeo que vai aparecer aqui agora. Nesse vídeo tem uma aula que te ensina a identificar sobre o que é essa questão.
Se você tem aqui no fim do enunciado imediatamente anterior e em um mesmo dia, isso indica que você está buscando um número que é o menor possível e que é um número comum. Você vai calcular, para resolver essa questão, o mínimo múltiplo comum entre 15 e 25. MMC entre 15 e 25. Como que faz o MMC? Você vai fatorar usando números primos. 2, 3, 5, 7, beleza? Então, começa pelo 2. Dá para dividir por 2? Não. Então, passa para o 3. 15 dividido por 3 dá 5. Agora, não dá mais por 3, dá por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 25 dividido por 5 dá 5. Divide por 5 de novo. 5 dividido por 5 dá 1. Beleza. Chegou em 1, terminou a fatoração. Agora, multiplica aqui os fatores. 3 vezes 5 vezes 5, certo? 5 vezes 5, 25. 3 vezes 25, 75. Logo, essas guardas teriam se encontrado novamente 75 dias antes. Aí, como que faz para você saber que dia da semana era 75 dias antes? Bom, pensa comigo, a semana tem quantos dias? A semana tem 7 dias. Se eles se encontraram da última vez numa segunda-feira, 7 dias antes era uma segunda-feira de novo, certo? Logo, a cada 7 dias, volta para uma segunda-feira. Se a gente pegar, então, múltiplos de 7, todos os múltiplos de 7 serão segunda-feira de novo. Concorda? A semana não tem 7 dias? De 7 em 7 dias, o dia se repete. Beleza. A gente quer saber 75 dias antes. Um múltiplo de 7 perto de 75 é o 70, né? 7 vezes 10 dá 70. Logo, 70 dias antes era uma segunda-feira. Se 70 dias antes era uma segunda-feira, você quer chegar em 75, vai andando para trás nos dias. 70 dias era uma segunda, 71 dias era um domingo, 72 era um sábado, 73 era uma sexta, 74 era uma quinta-feira, né? Sexta, quinta, logo 75 dias antes seria uma quarta-feira. Por isso, quarta-feira é a resposta dessa questão. Certinho? Tranquilinha, né? Você precisava perceber esse raciocínio aqui, que de 7 em 7 dias seria uma segunda-feira, era uma das formas de se resolver essa questão. Beleza? Bora para a questão 18. A guarda municipal de um município é composta por 45 mulheres e 75 homens. Pretende-se montar equipes contendo X guardas homens e Y guarda mulheres, sendo X e Y os mínimos possíveis, de modo que cada guarda faça parte somente de uma equipe. Nessas condições, em cada equipe, o número de guardas homens deverá exceder o número de guardas mulheres em quantas unidades. É um problema só para você fazer uma proporção entre homens e mulheres. Ele quer montar equipes, mas ele não deu maiores características para a gente sobre essas equipes. Ele só falou que os valores de homens, os números de homens e mulheres tinham que ser os mínimos possíveis. Então, a gente vai pegar os números de homens e mulheres e simplificar esses números. Coloca lá, você tem 75 homens para cada 45 mulheres. Vamos simplificar essa fração. Como que a gente faz para simplificar uma fração? Para simplificar uma fração, você vai encontrar números que sejam capazes de dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo, beleza? Simplificar a fração, encontra um número qualquer que seja capaz de dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Eu vejo aqui que os dois são divisíveis por 5, mas eles também são divisíveis por 3, certo? Vamos dividir por 3 primeiro. 75 dividido por 3 dá 25. 45 dividido por 3 dá 15. Agora, vou dividir por 5. 25 dividido por 5 dá 5. 15 dividido por 5 dá 3. Beleza? Então, a proporção vai ser de 5 homens para cada 3 mulheres. Sendo assim, o número de homens excede o número de mulheres em 2 unidades. Tem 2 homens a mais em relação ao número de mulheres nas equipes, certo? 5 menos 3, 2 unidades. Por isso, essa é
a resposta dessa questão. Essa questão bem tranquilinha, né? O mais difícil talvez fosse interpretar esse enunciado para você perceber que ele só queria uma proporção. Certinho? Vamos para mais uma questão? Tá pronto? Tá pronta? Então, vem comigo. A razão entre o número de candidatos homens e o número de candidatas mulheres inscritos em um concurso é igual a 0,8. Sabendo-se que para esse concurso o número de candidatas mulheres supera em 400 unidades o número de candidatos homens, o número de candidatas mulheres inscritas é igual a quanto? Vamos parte por parte. É um problema de razão e proporção que eu vou resolver com você aqui sem usar a constante de proporcionalidade igual eu resolvo normalmente. Beleza? Então, olha só, ele disse que a razão é a divisão. Ao dividir o número de homens pelo número de mulheres, o resultado é 0,8. Faz essa divisão. Número de homens dividido pelo número de mulheres é igual a 0,8. Para a gente tirar essa fração, pega esse número de mulheres que está dividindo, passa para o outro lado e vai passar multiplicando. Então, você vai ficar com o número de homens é igual a 0,8 vezes o número de mulheres. Parou aqui. Depois ele continua. O número de mulheres supera o de homens em 400 unidades. O número de mulheres supera em 400 unidades o número de homens. Isso significa que o número de mulheres é maior que o número de homens em 400 unidades. Você pode escrever então que as mulheres são iguais ao número de homens mais 400, ou seja, o número de mulheres é maior. Maior quanto? 400 em relação ao número de homens. Beleza? Você sabe que o número de homens é 0,8m, então, onde tiver H, substitui por 0,8m. Mulheres é igual a 0,8m, onde tinha H, coloquei 0,8m, mais 400. Pego esse 0,8m, passa para cá. Se ele é positivo, vai passar negativo. 1m menos 0,8m dá quanto? Você vai fazer 1 menos 0,8. 1 menos 0,8, R$1 menos 80 centavos dá 20 centavos. 1 menos 0,8 dá 0,2, que seria 20 centavos. Entende? Por esse raciocínio? Então, você vai ficar com 0,2m é igual a 400. Esse 0,2 está multiplicando, passa para cá dividindo, você vai ficar com m é igual a 400 dividido por 0,2. Quer fazer essa divisão fácil? Elimina a vírgula. Para eliminar essa vírgula aqui, você tem que andar com ela uma casa para a direita. Andou uma casa para a direita? Anda uma casa para a direita em cima também. Esse 400 vai virar 4.000. Então, m é 4.000 dividido por 2. 4.000 dividido por 2 dá 2.000. O número de mulheres inscritas é 2.000. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Certinho? Quer treinar mais questão de razão e proporção? Dá uma conferida aqui embaixo na descrição do vídeo, que eu sempre separo para você questões com os temas semelhantes aos temas dessa prova para você treinar, beleza? Em todo vídeo aqui do canal, na descrição, tem links com questões semelhantes para você treinar. Fechado? Vamos para a questão 20? Vem comigo! O gráfico a seguir apresenta o número de chamados solicitados pela população de uma cidade que foram atendidos por duas equipes, A e B, da guarda daquele município nos últimos 4 meses do ano anterior. Então, você tem aqui o número de atendimentos. As equipes A são as barras escuras, a equipe B são as barras claras, certo? Nos últimos 4 meses do ano anterior, o número médio mensal de chamados atendidos pela equipe A, comparado ao número médio mensal de chamados atendidos pela equipe B, foi quantas unidades maior ou menor. Então, para a gente descobrir, a gente tem que calcular a média de A e a média de B, certo? Como que a gente calcula a média? Média é a soma dos termos dividido pelo número de termos. Conceito de média aritmética. Some os termos da sequência e divide pelo número de termos da sequência. Equipe A, em setembro, 10, em outubro, 20, em novembro, 15 e em dezembro, 25. Então, você vai somar 10 mais 20 mais 15 mais 25. 10 mais 20 mais 15 mais 25 dividido pelo número de termos. 1, 2, 3, 4. Divide por 4, certo?
Somando aqui, 10 mais 20, 30, 15 mais 25, 25 mais 10, 35, 35 mais 5, 40. Então, você vai ter 40 mais 30, dá 70. Então, a média das equipes A vai ser 70 dividido por 4. 70 dividido por 4 dá 17,5. Beleza? Mesmo raciocínio para a equipe B. A média de B vai ser 10 mais 25 mais 20 mais 5. 10 mais 25 mais 20 mais 5, dividido por 4. Somando aqui, 10 mais 25, 35, 35 mais 20, 55, 55 mais 5, 60. Então, a média de B vai ser 60 dividido por 4, o que dá 15. Logo, a média de A supera a média de B em 17,5 menos 15 supera em 2,5. A média de A é 2,5 a mais que a de B, maior em 2,5 unidades, certo? Né? Comparado ao número médio mensal de chamadas atendidas por B, foi maior em 2,5 unidades. Entendido? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte. Não fique com a dúvida. Já compartilhou esse vídeo com alguém? Compartilha aí, manda esse vídeo para alguém que sabe que está estudando junto com você. Fechado? Vamos para a questão 21. O enunciado inicial é o mesmo, o gráfico, né? Então, a gente vai ler só aqui embaixo. Ó. Nos últimos 4 meses do ano anterior, o número de chamados atendidos pela equipe B em relação ao número de chamados atendidos pela equipe A correspondeu a aproximadamente quantos por cento? Então, olha só, nos últimos 4 meses, o número de chamados de B correspondeu a quantos por cento de A? Você vai fazer que A vai ser 100%, B vai ser X%, beleza? Quantas foram a equipe A? A gente já somou na questão anterior, né? 10 mais 20 mais 15 mais 25 dá 70. B, 10 mais 25 mais 20 mais 5 dá 60. Então, você vai fazer que A, 70, corresponde a 100%, B, 60, corresponde a X. Tem facilidade com conta? Você vai simplesmente dividir 60 por 70. Não tem? Faz uma regra de 3 igual eu fiz aqui, ó. 70 corresponde a 100%. Por que 70 vai corresponder a 100%? Porque ele está querendo comparar a equipe B em relação ao chamado de A. Logo, A vai ser o seu ponto de referência. Quando ele fala em relação a A é o seu ponto de referência. Beleza? Então, 70, que é A, corresponde a 100%, 60 corresponde a X. 70, você vai multiplicar com um X. Ó. 70x é igual a 60 vezes 100. 70x é igual a 60 vezes 100. Pega o 70 que está multiplicando, passa para cá, dividindo, você vai ter x igual a 60 vezes 100, 6.000. 6.000 dividido por 70. Corta esse zero com esse zero, vai sobrar 600 dividido por 7. 600 dividido por 7 vai dar uma dízima, aproximadamente 85,7%. Ele perguntou aproximadamente, então o número aqui mais próximo de 85,7 é 86%. Fechado? Tranquilinha essa questão, né? Vamos para mais uma questão? Questão 22. Enunciado o mesmo, só aqui que muda. Ó. Com relação à equipe B, é correto afirmar que o número de chamados atendidos em novembro comparado ao número de chamados atendidos em outubro corresponde a qual fração? Então, está olhando só a equipe B. A equipe B é a cinza claro. Em novembro, 20. Em outubro, 25. Certo? Número de chamados em novembro comparados em outubro. Então, vai ser 20 em 25. Divide 20 por 25. Né? De novo, simplificação de fração. Como que você simplifica? Escolhe um número que é capaz de dividir ao mesmo tempo o 20 e o 25. Né? Aqui a gente pode dividir por 5. Os dois são divisíveis por 5. 20 dividido por 5 dá 4. 25 dividido por 5 dá 5. 4/5. Essa é a resposta dessa questão. Questão bem tranquila, concorda? Vamos para mais uma questão? 23. Em dezembro de 2017, o gasto com segurança em determinado município foi de 1,4 milhões. Esse gasto foi 0,2% menor do que o gasto com segurança no mês de novembro. Para se obter o valor do referido gasto no mês de novembro de 2017, efetuando-se apenas uma operação, pode-se fazer qual operação? Então, olha só, você sabe que em dezembro foi
1,4 milhões. E ele disse que esses 1,4 milhões são 0,2% menor do que em novembro. Beleza? Então, se ele tiver gasto X em novembro, se em novembro o gasto foi X, qual vai ser o gasto em dezembro? O gasto em dezembro vai ser X, né, o gasto de novembro, menos 0,2% de X. Concorda? O gasto de dezembro não foi 0,2% menor do que o gasto em novembro? Então, o gasto de dezembro vai ser o gasto de novembro menos 0,2% desse gasto de novembro. Ok? É isso que está escrito aqui. Esse gasto, 1,4 milhões, foi 0,2% menor do que o gasto com segurança em novembro. Então, vai ser o gasto de novembro menos 0,2% de novembro. 0,2% é 0,2 dividido por 100. Então, você vai pegar 0,2 dividido por 100. 0,2 dividido por 100 vai andar com a vírgula duas casas para a esquerda. Vai ficar com 0,002. O de substitui por uma multiplicação, o x repete. Então, você vai ficar com 1x menos 0,002x. 1 menos 0,002 dá 0,998. 0,998x. Você sabe que esse valor aqui é igual a 1,4 milhões, certo? Porque o gasto com segurança em dezembro foi 1,4 milhões. Então, iguala 0,998x igual a 1,4 milhões. Como que faz para calcular x, que é o valor de novembro? Pego o 0,998, que está multiplicando, passo para cá dividindo. X vai ser 1,4 dividido por 0,998. Então, para achar o valor de novembro, basta dividir 1,4 por 0,998. Certinho? Dúvidas? Quer perguntar? Perguntas? Perguntar, só me escrever, né? Coloque sua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder. Bora para mais uma questão. Questão de porcentagem. Essa questão, eu lembrei que caiu uma questão no concurso de soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Vou deixar aqui essa questão, pode aparecer. Nesse link você encontra uma questão igual a essa que te pergunta se você sabe, se você conhece a diferença entre valor absoluto e valor relativo, né? Porque ele dá uma tabela só com porcentagens, mas não fala sobre valores absolutos. É uma questão puramente teórica. A tabela apresenta informações sobre o quanto cada uma das 3 secretarias A, B e C de determinado município gastaram das verbas destinadas somente a elas nos quadrimestres de 2017, verbas essas atreladas à arrecadação do município. Então, você tem 3 secretarias, em cada quadrimestre tem as porcentagens que cada uma recebeu. Beleza? O orçamento de cada quadrimestre não é dito. Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que é necessariamente verdadeira. O que você vai saber antes de começar um problema assim? Ele não te deu valores absolutos. Aqui a gente está falando de verbas de cada quadrimestre. Você sabe quanto as secretarias ganharam no primeiro quadrimestre? Não. No segundo? Não. No terceiro? Não. Se você não sabe qual foi o orçamento absoluto de cada quadrimestre, então você não pode comparar quadrimestres diferentes em relação a valores absolutos. Simples assim, você só tem que saber isso. Não pode fazer comparação entre quadrimestres diferentes. Não pode fazer comparações entre quadrimestres diferentes, porque em cada quadrimestre o valor não foi colocado, o valor do orçamento não foi dado. Por exemplo, no primeiro quadrimestre pode ter sido dado um orçamento de R$1, no terceiro quadrimestre de 1 milhão. Então, as comparações, as porcentagens serão completamente diferentes, dependendo do valor absoluto de cada um. Fechado? Aí você vai olhar as alternativas. As que estiverem comparando quadrimestres diferentes, pode eliminar. O valor gasto pela Secretaria A no segundo quadrimestre foi maior que o valor gasto pela Secretaria B no terceiro. Comparou o segundo com o terceiro, joga fora. No primeiro e no segundo, os valores gastos por C foram os mesmos, joga fora. Comparou o primeiro com o segundo. No segundo quadrimestre, o valor gasto pela Secretaria A foi o mesmo que o valor gasto pela Secretaria B. Opa, essa deve ser a resposta, né? Porque está falando só do segundo. Então, olha aqui. No segundo quadrimestre, nessa linha, o valor gasto pela Secretaria A
40% foi o mesmo que o valor gasto pela Secretaria C, 40%, certo? Porque o orçamento do quadrimestre é dividido aqui pelas 3 secretarias. Então, se essa gastou 40 e essa gastou 40, foram iguais, certinho? Logo, essa é a resposta dessa questão, entendido? Então, questão puramente teórica, bem tranquila, você só precisa ficar ligado nisso. Valor absoluto é diferente de valor relativo. Como você não sabe o valor absoluto de cada quadrimestre, você não pode comparar quadrimestres diferentes. Acessa lá aquele link daquela questão que eu deixei para você, que lá tem uma questão bem parecida com essa para você treinar. Questão 25, vamos lá. Para executar um serviço em 12 dias, são necessários 6 funcionários, todos com a mesma força de trabalho, trabalhando juntos 8 horas por dia. Nessas mesmas condições, é esperado que 8 funcionários executem o mesmo serviço em quantos dias? Questão de regra de 3 inversa, né? Então, você tem que 6 funcionários trabalham 8 horas por dia para concluir a obra em 12 dias. 8 funcionários, né? Depois na segunda condição, 8 funcionários trabalhando as mesmas 8 horas por dia gastarão X dias. Como o número de horas por dia trabalhadas não variou, você nem precisava considerar essas 8 horas por dia aqui. Por quê? Porque não houve variação, tá? Eu deixei aqui só porque está falando no problema para você não achar que eu esqueci. Mas não precisava porque não variou. O que você tem que fazer? Tem que perceber que essa é uma regra de 3 inversa. Como que você vai fazer isso? Você vai comparar o valor seu que tem X, o seu dado, né, que tem X com o que não tem X. Se a gente aumentar o número de funcionários, esquece esses números, olha a relação entre funcionários e dias. Se você aumentar o número de funcionários trabalhando, o número de dias que a obra vai gastar para ser concluída vai aumentar ou vai diminuir? Se você tem mais gente trabalhando, o número de dias vai ser menor, concorda? Então, quanto mais funcionários, seta para cima, é igual a menos dias de trabalho, beleza? Se eles trabalharem mais horas por dia, o tempo de trabalho também vai ser menor, né? Se houvesse variação aqui, você faria essa mesma relação. Quanto mais horas trabalhadas, menos dias eles vão gastar para concluir a obra, beleza? Tendo setinhas, o que você vai fazer? Vai seguir os sentidos das setas e igualar ao que tem X. Então, você vai pegar aqui, ó, o de baixo, a seta está vindo de baixo para cima. Pega o de baixo, divide pelo de cima, 8 dividido por 6, 8 dividido por 6. O de baixo dividido pelo de cima, 8 dividido por 8, igual a o de cima dividido pelo de baixo. Aqui a seta vindo de cima para baixo. Então, pega 12, que é o que está em cima, divide pelo que está embaixo, x, certo? Mantive o 8 e o 8 aqui, só para você ver que a gente vai cancelar, porque 8 dividido por 8 dá 1. Então, 1 vezes isso aqui vai dar isso aqui, certo? Cancelei aqui esse 8 com esse 8, vou multiplicar cruzado, né? Então, vou pegar esse 8 multiplicar pelo x, vou igualar a 12 vezes 6. Multiplico como se fosse um x aqui, ó. 8 vezes x é igual a 12 vezes 6. 8x é igual a 6 vezes 12. Pego esse 8 está multiplicando, passo para cá dividindo, x vai ser 6 vezes 12, 72, 72 dividido por 8. 72 dividido por 8 dá 9. Logo, esses funcionários vão executar esse mesmo serviço em 9 dias. Regra de 3, inversa. Um problema bem tranquilinho para você resolver. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem outra questão semelhante para você treinar. Fechado? Vamos para a questão 26. Questão de figuras planas. Uma quadra de esportes no formato retangular tem perímetro igual a 80 metros. Sabendo-se que a diferença das medidas do maior e menor lados dessa quadra é de 10 metros, sua área em metros quadrados é igual a quanto? Então, ele disse que este retângulo tem dois lados, sendo que um é 10 metros maior do que o outro. A diferença entre o maior e o menor é de 10 metros. Então, um é 10 metros maior que o outro. Se esse lado valer x, esse lado vai valer x mais 10. Ele disse que o perímetro é 80. O que é o perímetro? É a soma dos 4 lados. Então, se você somar x mais x mais x mais 10 mais x mais 10, isso vai dar 80. Faz isso. X mais x mais x mais 10 mais x mais 10 é igual a 80. 1x mais 1x, 2x mais 1x, 3x mais 1x, 4x. 10 mais 10, 20. Pega esse 20 positivo, passa para cá, negativo. 80 menos 20. 80 menos 20 dá 60. Esse 4 que está multiplicando,
passa para cá, dividindo. X vai ser 60 dividido por 4. 60 dividido por 4 dá 15. Se o x vale 15, esse lado mede 15. E esse lado mede quando? X mais 10. 15 mais 10. 15 mais 10 dá 25. Os lados são 15 e 25. O problema é saber a área. A área do retângulo, lado vezes lado, né? Comprimento vezes largura. 15 vezes 25. 15 vezes 25 dá 375 metros quadrados. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Ok? Quer treinar a questão de figura plana? Dá uma conferida nesse link que vai aparecer aqui agora para você. Nesse link você só encontra questões de figuras planas para você treinar. Combinado? Questão 27. Desprezando-se 8 litros do volume V de um produto, o que resta enche certa quantidade de recipientes com capacidade de 11 litros cada um. Desprezando-se 10 litros do mesmo volume V, o que resta enche 2 unidades a menos de recipientes que seriam cheios no caso anterior, mas com capacidade de 12 litros cada um. Sendo assim, o valor de V em litros é igual a quanto? Aqui a gente tem um probleminha, né? E muita gente tem dificuldade nisso. Começa do início. Desprezando-se 8 litros do volume V. Então, imagina, você tem uma garrafa que tem V de volume. Você despreza 8 litros. Então, você vai subtrair 8 litros de V. Você vai fazer V menos 8. Quando você faz V menos 8, isso vai ser igual a quanto? O que resta, então vai sobrar uma quantidade lá. Essa quantidade enche certa quantidade de recipientes. Então, coloquei aqui o que resta é igual ao que resta. O que resta é X recipientes, enche uma certa quantidade, não sei qual é essa quantidade, então coloquei X recipientes com capacidade de 11 litros. X recipientes de 11 litros cada um, né? Como que eu sei qual que é o volume aqui? Basta eu multiplicar o número de recipientes pelo volume de cada um, né? 11 vezes x. Então, vou ter V menos 8 é igual a 11 vezes x. Para descobrir o valor de x, vou pegar esse 11 que está multiplicando e passar para cá dividindo. V menos 8 dividido por 11 é igual a x, certo? Segundo raciocínio, desprezando-se 10 litros do volume V. Então, vou fazer V menos 10. V menos 10. Isso vai ser igual ao que resta. Então, isso que é o que resta enche 2 unidades a menos de recipientes que seriam cheios antes. Antes eu disse que seriam cheios X recipientes, agora serão cheios 2 unidades a menos, serão cheios X menos 2. Então, são enchidos X menos 2 recipientes, só que de 12 litros cada. Então, qual que é o volume? Vai ser 12 litros de cada recipiente vezes o número de recipientes, 12 vezes X menos 2, certo? Tem que colocar entre parênteses? Tem. Por quê? O 12 são 12 litros desses recipientes todos, x menos 2. Não é só 12 vezes x, ok? É 12 vezes x menos 2. Os 12 tem que multiplicar o x e tem que multiplicar o 2. Por isso, coloco entre parênteses. Sendo assim, eu vou ter v menos 10 é igual a 12 vezes x menos 2. 12 vezes x, 12x. 12 vezes menos 2, menos 24. O menos 10 está positivo, já passei para o lado de cá. Está negativo, passei para o lado de cá, positivo. Menos 24 mais 10, menos 14, certo? Então, eu vou ter V, aqui eu tinha menos 14, passo para cá, mais 14, V mais 14 é igual a 12x. Esse 12 que está multiplicando, passa para cá dividindo, vou ter V mais 14 sobre 12 é igual a x. Se eu sei que o x vale isso e o x vale isso, posso igualar isso com isso para descobrir o valor de V. Concorda? Então, vou fazer V menos 8 sobre 11 é igual a V mais 14 sobre 12. Por quê? Porque isso é igual a x e isso é igual a x. E x é igual a x. Então, eu vou ter V menos 8 sobre 11 é igual a V mais 14 sobre 12. Usa a regra geral das proporções. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios, né? Então, se eu multiplicar como um x, você pode fazer isso. Então, vou pegar 12 vezes V menos 8. 12 vezes V menos 8 é igual a 11 vezes V mais 14. Ok? 12 vezes V, 12V. 12 vezes menos 8, menos 96. 11 vezes V, 11V. 11 vezes 14, 154. Pego o 11V que está positivo, passo para cá negativo. 12V menos 11V. 2 laranjas menos 11 laranjas. Uma laranja, 1V. Né? Pego 96 que está negativo, passo para cá positivo. 154 mais 96 dá
250. O volume era, então, 250. Por isso, essa é a resposta dessa questão, certinho? Esse probleminha, talvez, acho que mais gente vai ter dificuldade nele. Você conseguiu resolver, né? Pausa o vídeo, tenta refazer esse problema, né? Para ver se você conseguiu pegar o raciocínio, combinado? Bora para a questão 28. Vem comigo. Em um concurso, a nota final de cada candidato corresponde à média ponderada das notas de duas fases. A tabela seguinte apresenta as notas de dois candidatos. Então, primeira fase, segunda fase, nota final, candidato A, candidato B. Considerando-se x e y respectivos pesos da primeira e segunda fase do concurso, e sabendo-se que a soma desses pesos é igual a 10, é correto afirmar que a razão entre y e x é qual? Então, você tem que a média ponderada, a nota é calculada pela média ponderada, e você deve saber, para resolver essa questão, que a média ponderada é calculada pela soma dos termos vezes os pesos, dividido pela soma dos pesos. Então, média ponderada, soma dos termos vezes os pesos, dividido pela soma dos pesos. Pegando o candidato A, como que vai ser a nota dele, que é 6,6? 6,6, que é a média ponderada, é igual a nota A, 6 vezes o peso da primeira fase, que é x, mais nota A da segunda fase, vezes o peso da segunda fase, que é y. Então, soma dos termos, 6 e 7, vezes os pesos, x e y, dividido pela soma dos pesos. O problema diz que a soma dos pesos é 10. Então, coloca aqui embaixo, 10. Esse 10 está dividindo, passa para cá multiplicando, 6,6 vezes 10 dá 66. Então, 66 é igual a 6x mais 7y. Mesmo raciocínio para o candidato B, né? 5 vezes x, 5 vezes o peso da primeira fase, 5 vezes x, mais 8 vezes o peso da segunda fase, que é y, 5 vezes x mais 8 vezes y, dividido pela soma dos pesos 10, vai ser igual a 6,8, que é a média ponderada da nota dele, nota final dele, 6,8. Pego esse 10, está dividindo, passo para cá multiplicando, vou ficar com 68 igual a 5x mais 8y. Tenho duas equações, posso fazer um sistema, né? Então, 66 é igual a 6x mais 7y, 68 é igual a 5x mais 8y. Pode resolver esse sistema pelo método da adição, pelo método da subtração, pelo método da adição, da substituição, pelo método que você achar mais fácil, combinado? Aqui eu decidi fazer pelo método da soma, pelo método da adição. Então, o que eu vou fazer? Quero descobrir o valor de y e de x. Vou multiplicar essas duas equações por fatores para, ao somar as duas, eliminar o x. Então, eu vejo aqui, ó, o x, eu tenho 6x e 5x. Se eu multiplicar esse 6x por menos 5, ele vai virar menos 30x, certo? Se eu multiplicar aqui o 5x por 6, vai virar mais 30. Então, ao somar, vou ter menos 30x mais 30x. Vou eliminar o x, vou conseguir calcular o y. Então, vou fazer isso. Vou multiplicar essa equação toda por menos 5 e essa equação toda por 6 para poder eliminar o x. Então, vou fazer menos 5 vezes 66, menos 330. Menos 5 vezes 6x, menos 30x. Menos 5 vezes 7y, 7 vezes 5, 35, menos 35y, ok? 6 vezes 68, 408. 6 vezes 5x, 30x. 6 vezes 8y, 48y. Agora, soma as duas equações. Menos 330 mais 408 dá 78. Menos 30x mais 30x dá 0. Menos 35y mais 48y, 48y menos 35y dá 13y. Pego esse 13 e estou multiplicando, passo para cá dividindo, 78 dividido por 13 vai dar 6. Então, y é igual a 6. Sei o valor de y, consigo calcular o valor de x. Basta substituir o y aqui, em qualquer uma dessas equações, certo? Então, onde tiver y, vou colocar 6. Vou ficar com 68 igual a 5x mais 8 vezes y, 8 vezes 6. 8 vezes 6, 48. Pego esse 48 positivo, passo para cá negativo. 68 menos 48 dá 20. 20 igual a 5x. Pego o 5 que está multiplicando, passo para cá dividindo. 20 dividido por 5 dá 4. O x vale 4, o y vale 6. Ele quer saber a razão entre y e x, ou seja, 6 dividido por 4, y dividido por x, 6 dividido por 4. 6 dividido por 4 vai dar 1,5. Logo, essa é a resposta dessa questão. Entendido?
Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte. Questão de média ponderada, não é muito comum nos concursos. Aqui no canal tem a playlist só com questões de média, tanto média aritmética, média ponderada, moda, né? Questões de estatística, dá uma conferida nessa playlist. Se eu conseguir, vou deixar o link aqui para você, tá bom? Vamos para a questão 29. Outra questão de figuras planas. A figura a seguir representa um terreno. Aí tem esse terreno aqui. Sabemos que a área total do terreno mede 1.800 metros quadrados. O valor de x é qual? Bom, vamos calcular a área desse terreno. Para calcular a área desse terreno, a gente pode dividir ele aqui, ó, em um retângulo e um triângulo, né? Que aí fica mais fácil. A gente sabe que esse lado mede x mais 10, então aqui embaixo vai medir x mais 10. Quanto vai medir esse lado aqui, ó? Você sabe que tudo de A até B vale x mais 50. E esse pedaço vale x mais 10. Logo, esse pedaço vai valer x mais 50, tudo, menos x mais 10. Coloca lá, menos x mais 10. É importante colocar entre parênteses? Sim, porque é menos esse lado inteiro, né? Então, eu vou ficar com menos... Aqui vai mudar o sinal tanto do x quanto do 10. Vou ficar com menos x menos 10. Vou ficar com x mais 50 menos x menos 10. X menos x dá 0. 50 menos 10 dá 40. Esse lado aqui mede 40. Agora eu consigo calcular a área do retângulo e do triângulo. A área do retângulo, x vezes x mais 10. A área do triângulo, 40 vezes x. Somando as duas vai dar 1.800. Então, você faz x vezes x mais 10, área do retângulo, x vezes x mais 10, mais a área do triângulo, base 40 vezes a altura x dividido por 2, né? A área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2, é igual a 1.800, certo? Fazendo continha, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 10, 10x, 40x dividido por 2, 40 dividido por 2, 20x. Esse 1.800 está positivo, passa para cá, negativo, menos 1.800 é igual a 0, né? 10x mais 20x, 30x. Então, x ao quadrado mais 30x menos 1.800 é igual a 0. Para calcular o valor de x, calcule a raiz dessa equação de segundo grau, né? Então, você faz lá, x é menos b, menos 30, mais ou menos raiz de delta. B2, 30 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 1.800. Tudo dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1, correto? 30 vezes 30 vai dar 900, certo? Menos 4 vezes 1, menos 4 vezes menos 1.800. Fazendo essa continha, você vai chegar em 8.100. Então, vou ter menos 30, mais ou menos raiz de 8.100, dividido por 2. Raiz aqui, ó, de 0, 0 vai dar 0. Raiz de 81, 9. Então, vai dar 90. Você vai ter x igual a menos 30, mais ou menos 90, dividido por 2. Como a gente está tratando do lado de um retângulo, a gente vai trabalhar só com valor positivo. 90 menos 30, 60. 60 dividido por 2, 30. X vale 30. Então, essa é a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Tem dúvidas? Quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Não fique com a dúvida. Beleza? Porque agora a gente vai para a última questão dessa prova. Vem comigo. Uma caixa d'água com formato interno de prisma reto retangular tem arestas medindo 10, 10 e 5 metros e a água contida nela corresponde a 3/4 do seu volume total. Para completar o volume dessa caixa d'água, o número de metros cúbicos de água necessário é de quanto? Bom, olha só, a caixa d'água está com 3/4 do volume. Quanto que falta para encher? Se ela está cheia em 3/4, se tem 3/4 do volume, para completar, falta 1/4 do volume. Então, esse volume que falta, a gente vai calcular 1/4 do volume da caixa d'água. Então, você vai fazer 1/4 vezes o volume. Volume da caixa d'água, lado vezes lado vezes lado, né? 10 vezes 10 vezes 10. Base, comprimento vezes largura vezes altura. 10 vezes 10 vezes 10, certo? 10 vezes 10 vezes 5, na verdade. Então, 1/4 vezes 10 vezes 10 vezes 5. Fazendo essa continha, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 5, 500. 500 dividido por 4 vai dar 125. Então, 125 metros cúbicos é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte, porque agora a gente chegou no fim da prova. Se você quiser estudar mais, dá uma conferida nas playlists que eu separei para você
E claro, se ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva, vem fazer parte dessa comunidade que não para de crescer. Clica nessa carinha que está aparecendo e se inscreve aí, dá sua força. Beleza? No mais, bons estudos e até a próxima!